Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre O Mentiroso, parte 4. Quando nós falamos em O Mentiroso, neste caso, nós vamos falar em vários mentirosos. Nós vamos falar na revista Veja, que mentiu quando falou sobre o triplex do Lula, quando falou sobre o sítio de Atibaia. Nós vamos falar na Rede Globo, que mentiu quando assinou embaixo, principalmente jornal O Globo, publicando coisas que depois a Lava Jato, com seu Sérgio Parcial, a Lava Jato dizendo: ah, mas isso é verdade, tem provas porque foi publicado pelo jornal O Globo. Gente, desde quando um jornal serve como verdade para alguma coisa? Primeiro lugar, alguma vez, em algum momento, aquele triplex foi do Lula? Nunca foi. O sítio de Atibaia foi do Lula em algum momento? Nunca foi. Então, seu jornal publicou isso, o jornal mentiu. Para ser verdade, tem que ser provado através de cartório de registro de documentos, cartório de registro de imóveis. Em qual cartório foi registrado que aqueles imóveis eram do presidente Lula? Não tinha. Tanto não tinha, tanto o juiz mentiu, que quando o juiz parcial julgou Lula e condenou, não condenou pelo triplex, não condenou pelo sítio de Atibaia, condenou por fatos indeterminados. Então a revista Veja fez fake news o tempo todo. Fake news, em inglês, significa notícias falsas. Então ela foi falsa, revista Veja foi falsa, mentiu nas suas manchetes. E a Rede Globo ajudou a mentir. Rede Record de televisão ajudou a mentir. SBT ajudou a mentir. Bandeirantes ajudou a mentir. A mídia brasileira pertence a pessoas ricas. E essas pessoas ricas tinham interesse em afastar do governo brasileiro o Partido dos Trabalhadores, que defende os interesses dos mais humildes. As pessoas ricas no Brasil acostumaram com a escravidão, sim. E na escravidão, o pobre trabalhava de graça para o rico. Então a mídia brasileira não suporta ver e ouvir falar que as pessoas mais pobres têm o que comer, têm o que vestir, têm uma casa melhor para morar. Não suportam falar que as pessoas não estão passando fome, sobretudo as pessoas pobres, as pessoas humildes. Então, quando tem um governante que resolve o problema da miséria no Brasil, essa mídia brasileira procura jogar o próprio povo pobre contra o governante que governa bem, e desta maneira eles procuram conseguir fazer com que o país volte à sua pobreza, procuram fazer com que o país volte a ter miséria, a ter fome, e desta maneira eles acham que está tudo bem. Quando para o rico sobra para jogar comida fora, e para o pobre falta esta comida que o rico jogou fora. Então nós precisamos entender exatamente isso. Quando tem alguma notícia e começam a falar porque o presidente Lula fez isso, o presidente Lula fez aquilo, e começam a malhar, é porque é coisa boa para o pobre, é coisa boa para o povo brasileiro. Eles são contra que o Brasil dê certo. Eles são contra um Brasil mais justo, mais solidário e mais humano. Infelizmente, é a realidade. E outra coisa que a mídia é muito contra,
é a regulamentação da imprensa, é a regulamentação da mídia. Porque eles querem estar acima da lei e acima de tudo. Eles não suportam que eles sejam punidos se mentirem. Quando você ouve mídia falando teria, poderia, falaria, tomaria a decisão, encontraria, tudo isso é fofoca. Eles não têm prova de nada, portanto, eles estão fazendo fofoca, eles estão mentindo e eles sabem disso. Eles ficam muito preocupados quando eles ouvem falar que o STF, o Superior Tribunal Federal, está se mexendo no sentido de regulamentar a imprensa, porque eles acham que eles têm o direito de mentir e que não podem ser punidos por isso. Então, quando políticos aproveitam aquilo que a mídia está falando e jogam aquilo depois nas suas campanhas eleitorais, é porque esses políticos aproveitaram a mentira espalhada pela mídia para acusar pessoas daquilo que as pessoas não fizeram. Importante, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome porque Lula e Dilma governaram para o povo brasileiro. Você vai ouvir a mídia falar disso? É claro que não vai. A mídia quer que o pobre passe fome, porque a mídia pertence aos ricos, aos muito ricos, e esses muito ricos de patriota não tem nada, de brasileiro não tem nada. Eles trabalham para os interesses do capital, principalmente também o capital internacional, do qual eles são sócios. Não se engane, existe capital norte-americano dentro da Globo, existe capital norte-americano trabalhando para a revista Veja, existe capital norte-americano no SBT, na TV Record, nesses grandes milionários. E eles são milionários e eles não querem perder um centavo. Muito pelo contrário, quanto mais rico, melhor. Eles trabalham para eles. Eles não têm interesse que o pobre brasileiro tenha o que comer, o que vestir e onde morar. Eles não são justos. Eles nunca foram justos. Eles não são religiosos. Eles nunca foram religiosos. Eles não defendem a justiça. Eles defendem o bolso deles. Portanto, O Mentiroso, parte 4, é exatamente para mostrar essa farsa da mídia que apoiou a Lava Jato, porque a Lava Jato, junto com a mídia e parte do judiciário, deram um golpe de Estado contra a Dilma. Continuaram o golpe de Estado ao apoiar a prisão do Lula, a correr atrás do Lula, sabendo que aquilo era tudo invenção, inventado pela Veja, assinado embaixo pela Rede Globo e pelas outras emissoras que vêm atrás, como TV Record, SBT, Band e outras emissoras de menor porte. Mentiram, sim. Portanto, merecem o título O Mentiroso. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Afinal de contas, nós precisamos da sua ajuda para continuar fazendo vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.